Só colocar a minha lá. Hoje é a primeira vez que eu fui falar em público, eu fui inventar de colocar a água, minha mão assim, tentar colocar a minha mão. Hoje eu já meio que consigo, né? Hoje pelo menos deixar a jarra mais perto. Então, gente, boa noite a todos. Meu nome é Dene, para quem não me conhece, sou trabalhador da casa, já tem uns 2 anos já. 2 anos que eu estou aqui. 2 anos que eu estou aqui. No começo eu só assistia palestra mesmo e cuidava das crianças no sábado. Fiquei 1 ano vindo aqui aos sábados ajudando as nossas crianças aqui na evangelização. Então sou professor também de evangelização, olha só, está no meu currículo isso. E esse ano agora a gente entrou mais a fundo na parte da mediunidade. Então já venho estudando já há muito tempo. E desde o ano passado que começou mesmo todas as minhas manifestações mediúnicas, toda a parte de contato com os espíritos, com todas as entidades. E aí a gente vai adquirindo mais conhecimento. Por quê? Qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Você pode muito bem trabalhar 30, 40, 50 anos dentro de uma casa espírita, mas às vezes você não para estudar. Já a sabedoria é aquela que nenhum livro você consegue ter. Você pode estudar todo o Pentateuco Kardecista, né, que é todos os livros, você pode estudar toda a Bíblia, você pode ver todos os filmes, mas a sabedoria é o trabalho, é o dia a dia que você tem esse tipo de experiência, esse tipo de conhecimento. E aí eu estou tendo, estou aprendendo bastante, e hoje a gente trouxe um tema especial, porque hoje é o dia de tratamento dos médios, dia de limpeza dos médios, então a gente trouxe esse tema bastante relevante, que trata da importância, né, da nossa vigilância como médico, como pessoas que estão trabalhando ultimamente com o plano espiritual, o reequilíbrio também, que todo mundo acaba passando por dificuldades, e também o trabalho, a importância do trabalho no campo mediúnico. Tá? Então, agradeço a presença de todos vocês, tá? A casa hoje está cheia, então vamos lá, vamos estudar um pouquinho. A primeira pergunta que eu fiz para mim, e é a pergunta de muitos aqui, é o seguinte: me falaram que eu tenho mediunidade que preciso desenvolver. Quem aqui já ouviu falar isso? Né? Praticamente todo mundo veio assim, né? Mas a pergunta que muitos de vocês já fizeram na cabecinha é: como isso funciona? E agora? Me falaram que eu tenho mediunidade, que eu preciso desenvolver, o que eu faço agora? Aí a gente vai explicar, a gente precisa explicar do porquê que você veio como médico, por que falaram isso para você, tá? E por que não é todo mundo que tem essa missão, que tem todos esses atributos mediúnicos. Então a gente vai contar uma historinha aqui, que é uma historinha que a gente vai generalizar, mas que é casos de muitos de nós aqui. Então, o que acontece? Em algumas vidas passadas nossas, nós fomos pessoas que fomos bastante briguentas, pessoas que prejudicaram outras pessoas, pessoas que se afundaram no álcool, na bebida, nas drogas, né, violência familiar e tudo mais. É aquela coisa que todo mundo faz, todo mundo que está dentro da terra, né, acaba submetendo. Coisas normais, pessoas normais acabam uma hora ou outra tendo esses tipos de situações nas suas vidas. Só que acontece, quando você vai para o outro lado, você percebe que existia uma grande finalidade de você ter vindo na Terra, e que todas as suas atitudes em vida foram prejudiciais não somente às pessoas que estavam ao seu lado, mas principalmente a você. Então lá no outro lado, aí a doutrina espírita é campeã para explicar isso, né? O que acontece após a morte, para onde a gente vai, quais são os lugares que os espíritos vão, o que você aprende, o que você não aprende. Então você passa todo um período de tempo no plano espiritual refletindo, né? E até mesmo vivenciando, continuando a sua vida. A vida não continua, né? Dessa forma que funciona. Então é chegado o momento lá no plano espiritual que você vai fazer toda a revisão de todos os seus atos da sua vida. Então você vai sentar na mesa com os seus mentores e vai fazer todo um check-up, toda uma avaliação do que você passou durante a sua vida, do que você fez, tanto no plano físico como no plano espiritual, tá? A vida continua. Então, mesmo
funciona da mesma forma, tá? As leis daqui, em termos do plano espiritual, funcionam também para o plano espiritual após a morte. Então você vai sentar para um conjunto de mentores e ele vai fazer uma avaliação do que você deixou de aprender e do que você aprendeu também. Não se engane que qualquer vida, qualquer experiência na matéria importa, até mesmo aqueles que estão nas mais absolutas profundezas da violência. Eu lembro de uma história do Chico, né, que um amigo dele falou o seguinte: Chico, esse homem aqui, né, esse assassino, ele é uma pessoa que perdeu a sua encarnação aqui na Terra, né? O que você tem a falar disso, Chico? Ele falou: meu filho, você tem que agradecer a Deus. Hoje ele só está roubando. Vida passada ele roubava e matava. Então está vendo a progressão de vidas que há? Por mais que você veja uma pessoa em qualquer estágio de evolução, ela tem toda uma programação, um planejamento de vida. E toda vida é importante. Tá? Então você senta, você faz a avaliação da sua vida, você percebe as coisas que você vivenciou, que você deixou de vivenciar, tá? E aí você toma digamos assim, um supapo, um supino na vida e percebe que você precisa melhorar, que você precisa evoluir. E aí que esse espírito, muitos de nós, eu estou falando desse espírito, desse exemplo, mas vamos falar de nós, né? Muitos de nós reconciliamos isso e começamos a trabalhar, por isso com a imagem, tá? Mas a gente começou a trabalhar para o bem lá no plano espiritual. A gente começou a entrar nessa senda de ajuda, nessa senda também de estudos. Eu lembro que meu avô, ele uma vez, né, já desencarnou, já tem mais de 10 anos, e foi mostrado lá numa reunião mediúnica lá na Tocantins, que é o meu estado. Ele falou que ele estava estudando. Ele estava estudando, falou: ó, eu estou estudando aqui, mas ele até comentou o seguinte: mas eu tenho uma filha que ela vive chorando a minha falta, e eu fico ainda triste, né, por ela estar tão ainda ligada a mim, assim, nesse sentido. Eu gostaria que ela, digamos assim, seguisse a vida dela, mas ainda estou muito triste por causa disso. Mas sabe que eu estou muito bem aqui, eu estou estudando e tudo mais. Então, é comum sim as pessoas darem essa reviravolta no plano espiritual, dar essa mudança de vida, todo esse pontapé no plano espiritual. E o que acontece? Todo mundo que está no plano espiritual está vivendo, né, todas as suas vidas nas cidades astrais ou qualquer outro tipo de cidade. Mas chega um momento que ela dá um pulo aqui no nosso mundo. E aí ele começa a dar uma estudada em todos os processos de toda a vida comum, e ele verifica, né, ele vai em alguns centros, ou até mesmo em algumas casas de ajuda, e percebe que existem pessoas que têm essa ligação com o plano espiritual. Ele não sabia na sua vida que existia isso. Primeiramente, ele nem sabia que existia plano espiritual, né? Quando ele chega nesses exemplos de casas espíritas, ou até outras casas espiritualistas, ele percebe que existem pessoas que acabam indo para o bem, que acabam tendo esse contato e ajudando muitas pessoas na sua vida. Então ele percebe que essas pessoas que são ditas médiums, elas acabam ajudando o próximo, ou seja, adquirindo mais Dharma. Dharma é um conceito hindu, tá? A gente tem um conceito de karma, todo mundo sabe o que é karma, né? Karma, na verdade, karma significa ação, mas no Ocidente a gente trouxe tudo que é de ruim. Então, se você fizer uma coisa de ruim, você vai ter o karma depois, né? Então, lá no Oriente tem um outro significado, mas saibam que karma pode ser levado assim, com esse entendimento de que tudo que você trouxe de ruim, fez de ruim, você vai levar de ruim. E o Dharma são coisas boas. O Dharma são coisas boas. Então ele percebe que essas pessoas, esses ditos médiums, acabam adquirindo mais Dharma na sua vida. Acabam adquirindo coisas boas, está na cena de ajuda. E ele também percebe que essas pessoas estão crescendo muito evolutivamente. Interior, está se lapidando. Tá? E também elas acabam ajudando outros irmãos. Sim, outros irmãos, até mesmo os irmãos que ele prejudicou, tanto na parte espiritual como na parte do físico. Então está aqui, ó, resgates kármicos. Então, percebe que essas pessoas que são ditos médios estão adquirindo resgates kármicos. E dando um salto consciencial, ou seja, na consciência, está evoluindo muito, está fazendo ela estudar, está fazendo ela se tornar uma pessoa melhor, está fazendo ela ter entendimento de tudo que acontece, que essa vida não é só a gente nascer, estudar, fazer filho e depois trabalhar e morrer, não, é muito mais do que isso. Então, ele percebe que os médiuns, essas pessoas elegidas para isso, têm esse grande salto espiritual. O que ele percebe? Ele fala o seguinte: olha, eu me conheço.
eu sei que eu fui uma pessoa bastante briguenta, uma pessoa que emergiu com os vícios, e eu sei que se eu voltar a reencarnar, eu posso recair muito fácil. Eu posso recair muito fácil. Aí o que ele pede para os mentores? Por favor, pelo amor de Deus, me faça ir como médium, porque como médium me faz colocar na linha, como os médios, como médium faz eu, de certa forma, ir trilhar para o caminho de Jesus, do Senhor. Então, por favor, faça eu ter algum certo atributo mediúnico, para que quando eu chegasse aqui na Terra, reencarnar novamente, eu seja levado e pare de adquirir mais karmas da vida. Então, gente, é mais ou menos assim que funciona. Então, por que fala que você tem um compromisso com a espiritualidade? Por que fala que você tem mediunidade? Porque lá atrás você pediu. E não é todas as pessoas que conseguem. Não é todos os espíritos que conseguem essa licença para vir como médium. Não é. Olha só, olha hoje em dia, quem é que acredita na vida após a morte? Quem é que trabalha? Quem é que tem esses atributos mediúnicos no nosso mundo? Quantas pessoas tem? São poucas, não são? Muito pouco, muito pouco. Então, são pessoas que têm essa oportunidade em vida de ter de adquirir todas essas vantagens aqui. Então isso explica para vocês o porquê que vocês escolheram atrás, vocês só não estão lembrados, tá? O porquê desse trabalho mediúnico. Então isso explica, ou pelo menos esclarece um pouco de por que a gente veio como médium, por que a gente precisa desenvolver, por que a gente precisa trabalhar mediunicamente. A nossa palestra se baseia em 3 grandes pilares, tá? O primeiro pilar se chama vigilância. Então, o que é vigilância, tá? Primeiramente, a gente tem esse trecho lá da Bíblia, né? Mateus, capítulo 26, versículo 41, fala o seguinte: vigie e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, há mais de 2000 anos atrás, Jesus explicava que todo mundo precisa vigiar os seus pensamentos, precisa orar sempre, tá? E entender que o espírito, nós mesmos estamos prontos, mas a carne, as coisas do mundo acabam e podem nos tirar do nosso caminho, de toda a nossa senda de evolução. Então Jesus já falava isso: orai e vigiai. Então, gente, para trazer esse tema sobre vigilância, aí eu trago para vocês esse livro que aconteceu na Casa Espírita. Quem aqui já leu, já tem conhecimento desse livro? Só vocês? Eita, será que eu tenho que dar spoiler desse livro? Pois é, gente, esse livro aqui ele é recente, tá? Eu não estou lembrado o nome dele, mas é recente. Acho que não tem 10 anos, né, esse livro? 18, uns 15, né? Tem mais? Eu não sei se ele está na FEB, porque é um médico independente que o Emmanuel chama. Mas, vamos lá, vou dar um resumo do que esse livro trata. Esse livro aconteceu na Casa Espírita, ele retrata basicamente a importância dos médiums no trabalho mediúnico. Existe outro livro de Divaldo também, Perturbações Espirituais, que também retrata sobre esses ataques, sobre todas essas questões dos médiums em relação aos centros espíritas nesse período de transição planetária. Então, o que esse livro ele aborda? O que ele fala? Ele conta uma historinha, claro, de uma situação que aconteceu no centro espírita de uma determinada cidade, mas ele afirma que espíritos eles se infiltram em grupos visando manipular e desviar o médium. Agora a gente vai entrar no assunto mais baseado em médios que trabalham em centros espíritas ou médios que trabalham, né? Não apenas em centros espíritas, mas podem ser médios independentes também. O que acontece? Todo médium, toda pessoa que está para o bem, que trabalha para o bem, ela acaba incomodando outras pessoas que não querem ver a gente evoluir ou outros irmãos saindo dessa senda involutiva. Então, existem vários grupos, né, especializados, por assim dizer, de tirar e manipular esses médios dessa senda, né, da evolução, essa senda do trabalho. E nesse livro ele afirma também que a estratégia desses espíritos, que a gente, né, até chama de obsessores, né, que acabam fazendo uma obsessão, para essas pessoas envolvem sugestões sutis e manipulações de sentimentos negativos. Então, nesse livro ele retrata um caso que aconteceu, né, em um centro, onde eles acabam atacando, por exemplo, não atacar mesmo no sentido mesmo real, né? Eles acabam atingindo essas pessoas com pensamentos
com algumas insinuações, até mesmo porque eles exploram a fraqueza humana, ou seja, pessoas que têm, né, todos nós que temos um pouquinho de ciúmes e vaidades entre os tarefeiros, ou seja, ele está na casa, vê que um tem ciúme do outro porque o outro está trabalhando mais, ou o outro adquiriu um outro carro, e esses espíritos eles acabam, né, que eles querem ver o caos, eles querem destruir essas casas, eles acabam atuando diretamente através do pensamento mesmo, através de sugestões para que eles se desviem. Então utiliza os ciúmes da vaidade para que os médios eles briguem entre si e fomentando a rivalidade e competição. Então é muito comum, isso é uma coisa tão sensível que vocês não têm ideia do que acontece, tá? Então saibam que pode sim, todos os médios em qualquer casa espírita estão sujeitos a esses tipos de ataques, porque eles sabem, os espíritos sabem que eles só conseguem atingir as pessoas quando a pessoa baixa a sua vibração, ou seja, quando está fomentando a rivalidade, ciúmes e também a competição. Então eles atuam para criar divisões, um grupinho ali, outro grupinho aqui, começa a questionar as atitudes, seja de algum dirigente ou de algumas outras pessoas. Tá? Então sempre assim, sempre começa naquela coisa mais sutil. Nesse livro até fala que alguns médios eles não conseguem de certa forma atingir, porque eles estão tão assim, com a vibração lá em cima, que eles não conseguem. O que eles vão fazer? Vão os familiares. Então eles atingem também os familiares quando eles não conseguem atingir. Então, gente, esse livro ele é muito importante, recomendo a todos, mesmo que não trabalhem, para que estejam cientes da realidade, tá? Estejam cientes da realidade, que a gente até valoriza a mediunidade, coisa simples, com mentores, mas saibam que existe uma outra parte, uma parte mais real, uma parte onde existe quase que como se fosse uma guerra, né? Uma guerra aí de pessoas não querendo que as coisas evoluem, que a gente trabalhe para o Cristo, tá bom? Então, gente, a importância, esse livro retrata muito bem a importância da gente o quê? Vigiar, ou seja, estar atento às próprias emoções, pensamentos e influências espirituais. O que significa isso? Eu vou contar um caso, né, que acho que foi essa semana. Estava em casa e do nada eu comecei a ficar com raiva da casa. Eu não sei, se ela falar alguma coisa, que eu comecei. Por isso que eu te pedi que você fazer a palestra, né? Talvez, né? Para eu me tocar, né? Gente, presta atenção. Eu comecei a ficar com a raiva. E começou a vir aquele pensamento assim: não sei o quê, sabe aquela coisa que vai só uma bola de neve. Não, eu já estava me vendo saindo do centro já, cara. Não, e a gente estava de boa, a gente saiu, a gente fez, reuniu as pessoas aqui, a gente foi domingo, estava tudo ok, não teve nada. E do nada, tive isso. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha aqui. Não é eu não sou disso, realmente eu não sou disso. Não quero ser prepotente, não, eu não sou disso. Né? E muito menos pra cá. Aí eu pensei, gente, tem uma coisa errada. Eu parei. Será que tem algum espírito aqui? Não é possível, gente. Tem algum irmãozinho aqui, um safado para eu pegar no cangote? Eu parei, olhei e falei, não tem. O que está acontecendo, gente? Da onde veio isso? Vou explicar para vocês mais para frente. Segura aí. Então, gente, o médium vigilante, ele percebe que está em desequilíbrio, ele percebe quando é um pensamento, quando são sentimentos que não é dele. Do nada apareceu isso. Eu falei, gente, peraí, não é meu. O que aconteceu? Não briguei com ela, não tive nada. Então, e ele busca. Aí ele busca corrigir rapidamente. O que eu fiz? Primeiramente, eu não vou dar uma de santinho também não. Se eu tive esse sentimento, sabe que eu tenho alguma coisa a melhorar, que eu tive essa abertura. Então eu falei, eu respirei e falei o seguinte, olha, vou aplicar um reiki em mim, né? Um chogurei aqui para ver se eu dou uma aumentada na vibração. Então eu procurei e adiantou, pior que deu uma parada assim que você não tem ideia do que aconteceu. Assim, parou, parece que o barulhinho. Então eu busquei agir com as ferramentas que eu tinha rapidamente. Então, qual outra ferramenta útil, que eu já até expliquei em algumas palestras aqui, que é o Disque 190, quando a gente está tendo algum tipo de perturbação, ou acha que tem algum tipo de perturbações espirituais.
Oração. Então, quando tiver algum tipo de situação que está fugindo do seu controle, seja emocional, até mesmo espiritual, faça uma oração que é um disque, né? É um disque para a polícia, é um 190 para o plano espiritual. Vai vir uma equipe. Pode ter certeza, confie em mim, para te socorrer. Então, busquei corrigir rapidamente. Então, gente, existem alguns aspectos práticos em termos da vigilância. Primeiro, cuidar dos pensamentos e palavras. Olha só, está havendo esse pensamento, deixa esse pensamento para lá. Não utilize as palavras também, né, sendo palavras que não vai ajudar em nada, né, através dos pensamentos. Outro, evite julgamentos e reclamações. Muito importante isso. Poxa, tem um seu irmãozinho aqui na sala de passe, está demorando para fazer o passe. Poxa, se você vai corrigir na frente de todo mundo aqui, poxa, você vai reclamar com ele depois, na frente de todo mundo, até mesmo, poxa, está dando passe errado. O que é passe errado, gente? Para que isso? Para que esse julgamento todo? Poxa, a pessoa está tentando, não sabe a passe, não se respeita. Para que isso? Para que isso? Para que esse julgamento? Para que essa coisa de reclamação? Não, gente, não é assim que funciona. Isso justamente faz com que a gente entre em desequilíbrios e fique à mercê de influências espirituais. Isso é prato cheio para eles. Prato cheio. Prato cheio. Terceira, observar sinais de desgaste. Como eu falei, irritação do nada, cansaço. Cansaço do nada, está um cansaço. Você nem trabalhou, ficou o dia inteiro em casa. Tristeza sem motivo e sensações pesadas são alguns dos indícios de manifestações espirituais. E que a gente deve observar esses sinais que não tem nada a ver. A gente está sendo muito bem, a gente está bem com o serviço, com a família. Se aconteceu isso, sabe que é um sinal, um aspecto importante, um alerta para a gente ter essa vigilância. Tá? Prática da prece e leitura edificante, né? Ler coisas, ver vídeos que prestem, né? A gente não sai desse trem do TikTok da vida para ajudar a gente a elevar o padrão de pensamentos e evitar que esse tipo de coisas aconteçam para a gente. Tá? Então, gente, segundo pilar, reequilíbrio. Reequilíbrio. Por quê? O médium ele pensa que ele é blindado, que ele é um super-herói, que é um homem de ferro, que ele não vai ser obsidiado, que ele não vai sair de si, tá? Que todo e qualquer pensamento dele é com base no seu mentor, é tudo, né? Tem essa coisa também. Então, gente, o médium é uma pessoa comum, da mesma forma que o médico, ele por estar no hospital, ele não deixa de ficar doente, não. Ele vai ficar doente, sim. Um psiquiatra, um psicólogo também vai ter problemas emocionais, da mesma forma. E o médico também. O médico também é uma pessoa comum, é uma pessoa que está sujeita às mesmas coisas de uma pessoa que está vindo aqui buscar atendimento. Então, gente, todo médico, como qualquer pessoa, passa por essas oscilações emocionais, passa por essas oscilações físicas e também na parte psíquica também. Então, isso é muito importante, gente, é muito importante isso, tá? Porque isso fica gravado no nosso inconsciente. Isso fica gravado no nosso consciente, que a gente precisa de ajuda. A gente próprio se ajuda. Tem isso. Com o passar do tempo, o médium ele começa a colocar isso no inconsciente de que ele é um super-herói, de que ele não precisa de reequilibrar, de que não está sujeito a isso. Então, gente, sem reequilíbrio, a mediunidade ela perde clareza, o médium se desgasta e pode atrair companhias inferiores, que era o que a gente conversou lá atrás, desse relato dito por esse livro, né, aconteceu na Casa Espírita, de médiuns que entraram em desequilíbrio, tá? e deixaram que esses espíritos tomassem conta. O livro ele deixa muito claro que não é culpa dos espíritos, assim, vamos colocar o culpado dos obsessores que entraram, né, na casa. Não, foram os médios que deram essa abertura. Foram eles têm uma parcela assim. É importante a gente reequilibrar. E falando em reequilibrar, gente, primeiramente, precisa a gente ter esse autoconhecimento, ou seja, saber das nossas fragilidades. Eu sou uma pessoa, digamos, muito fechada. Eu vou falar para vocês, eu sou muito fechado, eu sou muito difícil me abrir para as pessoas, assim, conversar, falar o que eu estou sentindo. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Eu não falo que é defeito, né? Porque quando falo que é defeito, significa que não tem como conserto. Então, para mim, é uma coisa que eu preciso muito melhorar, esse contato físico, né? Dar bom dia, dar boa noite, né? Cumprimentar, ainda falta ainda, é uma coisa que eu estou trabalhando bastante, né? Dona Cida, eu estou melhorando. Então, assim, olha aí, estou melhorando, né? Se dela falava que eu chegava aqui, não dava nem olhar para o povo, pensar que eu sou metido, né? Falei, não, porque eu tenho essa dificuldadezinha, né? Sou bem introspectivo. Mas estou me soltando. Então, eu me reconheço as minhas fragilidades, eu reconheço as minhas tendências. É importante que cada um faça
essa autoavaliação, tá? Que é muito importante para equilibrar. Evangelho no lar, prática semanal. Quem é que faz evangelho no lar? Você não faz, Elza? Todo mundo fala, né? Você abre uma live espírita, fala de evangelho do lar. Vai no centro, fala de evangelho do lar. Eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês acham que é brincadeira isso? Minha mãe, ela é uma médium, assim, que trabalhou há muito tempo. E ela parou de trabalhar, está em casa, mais. E, esses tempos atrás, ela teve uma situação no relacionamento dela que entrou em total desequilíbrio. Aí, gente, prato cheio. Prato cheio pra galerinha que queria o caos. Aí começou a me atacar, que ela dentro me ajuda, não sei o que, estou passando, e eu, mãe do céu, peraí, deixa eu rezar. Aí eu falei, mãe, faz o seguinte, faz evangelho lá. Você está fazendo? Não estou fazendo. Faz evangelho lá. Faz evangelho lá que vai te ajudar. Passou uma semana, não sei se foi uma ou foi 2 semanas, ela foi para um centro espírita e lá deram uma comunicação para ela falando que os irmãos não estavam querendo, não estavam conseguindo mais entrar na casa dela. Não estavam mais conseguindo. Antes estava conseguindo e agora não está mais conseguindo. O que aconteceu? Hã? Vocês acham que foi o quê? Vocês acham que é brincadeira? Que é coisa, vai, faz, o que a gente... Não, fazer não. Não estava conseguindo. Na verdade, eles estavam gritando lá fora. Ela até falava assim, dentro, eu percebo que lá fora, assim, sabe aquela gritaria assim, mas eu sei que aqui em casa não tem. Mas lá fora tem. E até voltando, que quando, nessa semana, quando eu estava com esses pensamentos, né, negativos ali, puto com a cara, eu falei assim, gente, não tem espírito aqui dentro de casa. Aonde que está, gente? O que está acontecendo comigo? Aí eu olhei para a janela do meu apartamento é meio baixo, eu falei, nossa, deixa eu ver o que está acontecendo. E os irmãozinhos lá do outro lado enchendo o saco. Era, gente, do outro lado da janela, não conseguia entrar na minha casa, estava blindado. Do outro lado, barulhando. Aí eu dei corda. Aí o que eu fiz? Deu um show na janela assim, ó. Sai. Aí eu acabou. Então, saibam, gente, que a prece, o evangelho no lar, a meditação também, a meditação é uma forma de você acalmar, de você aumentar a sua vibração, desde que você entre na mesma frequência dessas pessoas, tá? Pessoas, eu falo pessoas que eu não gosto de falar espírito, né? Quem pensa que espírito é uma entidade diferente, mas não, espírito é a gente como a gente. Eu falo assim, em termos bem práticos, é gente como a gente, né? Leitura edificante, como eu falei, eleva a vibração. Eu lembro de uma amiga minha, que ela é uma média assim, lá em cima, só que nova, né? 20 e poucos anos de idade, está na gandaia. Ela é mais clarividente que todo mundo aqui. Só que ela não trabalha, não quer saber disso. E ela falou para mim, Demi, quando eu estava nesses momentos assim, sabe, pesar demais, o que eu fazia? Eu acendi um incenso no meu quarto e parece que a energia virava outra. Eu acendi um incenso e lia um trecho do Livro dos Espíritos. Ela disse que era meia-noite. Que somente acender o incenso e ler uma leitura do Livro dos Espíritos, até mesmo do Evangelho, parecia que ia mudar o ambiente. Qual é a importância da leitura e edificação para elevar a vibração? Não era que os mentores ou qualquer ajudante, né, do plano espiritual não queria ajudar ela, é porque ela não tinha um campo, não estava com um campo necessário para que essas entidades espirituais chegassem até ela. Então ela acendendo um incensozinho, elevando a vibração com incenso, né, e fazendo a prece, ela abriu, posso dizer, abriu a porta, o portal para que a ajuda viesse. A ajuda sempre está ali perto da gente, a gente que precisa permitir. Então a importância aí da leitura edificante. Contato da natureza também, tá? Não adianta ficar o dia todo em Goiânia, o dia todo não, né? O ano todo em Goiânia, sai de Goiânia, vá para a fazenda, vá para o interior, né? Pisa os pés no chão, contato com a natureza, vá ao parque, se não conseguir vá ao parque, tá? Muito importante que a natureza tem um papel fundamental e muito grande de energização do nosso campo energético. Então, gente, acabaram de ver que todos nós estamos sujeitos a questões espirituais, até mesmo questões que envolvem o nosso campo energético.
Então, a mensagem aqui, ó, em termos do equilíbrio, é que o tratamento, gente, é essencial. O médico precisa se tratar, o médico precisa se cuidar, ele precisa estar vigilante. E a pergunta é, por que o médico não precisa de limpeza e de tratamento? Já acabamos de responder, né? Não são pessoas comuns, são pessoas que estão sujeitas, submetidas a qualquer coisa. Então, gente, o médico, principalmente aqueles que trabalham, né, em casas espíritas, eles estão, durante o trabalho, sujeitos a absorver vibrações tanto das pessoas que estão sendo atendidas, como também de espíritos atendidos. Isso é físico. Isso é físico. Ele vai absorver, vai estar em contato com essas energias dessas pessoas que chegam para o tratamento. Tá? Principalmente pessoas assim, que estão com energias vibrando no suicídio, na raiva e tudo mais. Sabe o que médicos, tanto médicos que trabalham, como também pessoas, né, que têm essa facilidade de ser submetidos a essas energias, esses fluidos que acabam pesando, né, que acabam abaixando a frequência nossa espiritual. Tá? E também é muito importante isso que eu vou falar para vocês. Por mais que vocês trabalham ou vão trabalhar numa casa espiritual, a egrégora da casa, sim, ela te acompanha, ela fornece segurança, ela fornece proteção, mas só até um certo ponto. Então, isso aqui a gente já desmitifica que médium não precisa de limpeza. Precisa de limpeza, precisa se tratar quando estiver ruim, precisa tomar um passe também. O médium precisa, gente, é muito importante. Tá? A egrégora está aqui para nos ajudar. Quando você trabalha por bem, pode ter certeza que as portas vão se abrir, que você vai ser mais visto, você vai ter um atendimento em termos das entidades espirituais direto. Mas até certo ponto. Até certo ponto. É altamente recomendado, olha aqui, que todo centro espírita tem um dia dedicado para acolhimento e limpeza dos médicos. Porque, como eu falei, é a mesma coisa do médico. O médico ele também está sujeito às doenças, está sujeito também às doenças emocionais. Então é necessário, até mesmo que se fosse interessante o hospital pegar os médicos, ou até mesmo os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, olha, vamos fazer aqui um check-up, vamos ver aqui o que você está sentindo e tudo mais. Mesma coisa, gente. Todo centro espírita precisa pegar um dia específico para essa limpeza, para esse cuidado, esse acolhimento, esse carinho com os trabalhadores, porque eles também estão sujeitos, eles também ficam doentes, também ficam pesados, assim, energeticamente. Tá? E outra coisa muito importante, que é o hábito de conversar com as pessoas que possuem mais conhecimento, com o dirigente principalmente, tá? Ter esse contato, esse diálogo do que você está passando. Eu até, quando escrevi isso daqui, eu já sabia mais ou menos, porque eu não entendia muito bem isso, né, de conversar com o dirigente. Mas o dirigente espiritual, até mesmo pessoa mais antiga e tudo mais, elas têm, de certa forma, uma conexão mais íntima com os nossos mentores. O dirigente das casas espíritas, porque ele já está com contato, já está trabalhando, então é mais fácil para ele, no caso para você, quando tiver em contato com ele, conversar, falar dos seus problemas, o seu mentor aproximar e incluir. Porque ele já está, ele pode dizer que é quase a pessoa autorizada, né, para te dar aquele conselho mais direto. Então, os dirigentes eles possuem esse papel importante, utilize eles, se expressar o que você está sentindo, né? Então, se for um bom dirigente, uma pessoa que tem esse cuidado com você, esse cuidado de ouvir, ele vai te ajudar ou vai buscar, né, outras ajudas para você. Tá? Então é muito importante esse diálogo, é muito importante você conversar, jogar para fora, não guardar para você, como eu estava guardando para mim há muito tempo, né? Eu ainda guardo muita coisa. Então é uma coisa que eu estou trabalhando e que eu recomendo muito vocês também fazerem essa abertura. Aí essa frase, né, o médico precisa de ser assistido, assim como o trabalhador precisa de repouso, ou seja, o instrumento precisa ser afiado. Então, é necessário sim a gente ter esse tratamento. E quanto ao trabalho mediúnico? Quanto ao trabalho mediúnico? Aí deixa eu até aumentar o volume aqui. O filme aqui. Vou aumentar aqui vou passar 2 trechos de filme para vocês.
Esse filme é um filme do Divaldo. Quem aqui já assistiu? Divaldo, Mensageiro da Luz? Mensageiro da Paz. Foi bom. Eu estava vendo que eu não assisti, né? Olha só. De um papagaio. Parcialmente é necessário muito estudo e muita bagagem cultural para conseguir decodificar corretamente o pensamento do espírito e também para não ficar à mercê dos espíritos sabotadores. São muitos. A primeira lição é da humildade. A vaidade é o primeiro passo para a derrocada de um médium. A boa mediunidade se forma lentamente, no estudo calmo, sereno, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. Do contrário, o mesmo dom que lhe foi concedido pode lhe ser retirado, ou pior, o senhor pode prosseguir nesse orgulho solitário, mas sem a nossa proteção e sem a nossa inspiração. Vocês entenderam? Se conseguiram visualizar esse vídeo? Ou quer que passe de novo? Conseguiram, né? O que aconteceu aqui? Essa pessoa aqui é Joana. Esse daqui é Humberto de Campos, ou com X, né? O Divaldo era um jovem, né? Muito jovem, mais jovem que eu. Ele começou a ter essas manifestações mediúnicas e subiu na cabeça dele que ele era um grande médium. O menino não tinha nem terminado de ler o livro dos Espíritos, não tinha nem lido também o livro do Evangelho. Aí o pessoal, ouvindo que ele estava, né, nessas manifestações mediúnicas, esse grande médium, convidou ele a dar uma palestra no centro espírita. E ele todo pomposo, né? Eu sou o grande. Foi lá dar palestra. Só que ele chegou na frente de todo mundo, sem estudar, sem nada, e deu o famoso branco. Não sabia para onde fazer, começou a suar, sentou na cadeira, pegou uma aguinha, meu Deus do céu. Aí foi aonde o Humberto de Campos chegou do lado dele, colocou a mão no ombro dele e falou o seguinte: olha, eu estou aqui, eu vou ditar o que você vai conversar, mas eu estou aqui não por você, mas em respeito às pessoas que vieram aqui assistir a palestra. Aí começou a ditar. Aí ele chegou, depois que terminou, todo mundo aplaudiu, ele compôs, né? Aí a Joana de Lange deu uma dura nele, falou o seguinte: olha, meu filho, você está achando o quê? Você foi um papagaio, você não falou nada não teve nada seu aqui. Por causa do quê? Larga desse orgulho, dessa vaidade. Da mesma forma que te deram a mediunidade, a gente pode tirar de você. Tá vendo? E existe um outro passagem do filme, né, do Chico também, que a gente, eu vou colocar aqui para rodar. Quer entender o que acontece com você? Quero. É o que eu mais quero na minha vida. Isso vai dar muito trabalho. Eu trabalho desde pequenininho. É verdade. Então você deve estar pronto para ter as regras básicas. Que regra? A primeira é disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Como é que eu faço para ficar disciplinado? Você devia pensar melhor. Eu sei. Eu sei o quanto você gosta de ajudar os outros, mas você vai sofrer. Com muita desconfiança. Vai alegrar com alguma admiração, gratidão, às vezes raiva. Parece bom? Desconfiança e raiva eu tenho tido a vida toda. Tchau. Então, gente, pode ligar, Luiz. Esse trecho aqui ele é muito importante, porque o Chico ele queria saber, né, das coisas, queria saber como é que é o hospital, como é que funcionava. Ele falou: irmão, como é que eu faço para ter esse contato direto, para trabalhar com você? Ele falou: tem essas três coisas, né? Disciplina, né? E que a vida do médium não é fácil, a vida de quem está trabalhando para o Cristo não é fácil. Vai ter esses momentos, sim, né, onde vai ter desgostos, ingratidão, você ajuda as pessoas, ela vira as costas para você. Mas saibam que vai ter também momentos de alegria também, vai ter esses momentos. E depois dessa fase que ele fala, a gente vai para a gente começar o trabalho, a gente vai começar, você tem que escrever 30 livros para a gente começar. Então, o que a gente já fez ainda para começar o nosso trabalho? Então, é essa grande mensagem aí dessa primeira aparição que o Emmanuel, que fez para o Chico, sobre essa questão do trabalho. Então, gente, o médico, quando ele está equilibrado, ele trabalha com amor,
humildade, né? O que é trabalhar com amor? É você estar aqui, não é por obrigação não, é porque você gosta, é porque você quer ajudar as pessoas, você gosta de ajudar as pessoas, você gosta de se sentir útil. Isso é trabalhar com amor. Trabalhar com humildade é você ver que você não é melhor do que ninguém, que você está aprendendo, que você está numa situação que você vai errar, você precisa ainda de desenvolver outras coisas, como também você precisa, você tem capacidade de ajudar as outras pessoas. É disciplina. Por que disciplina? Porque muitos acham que por você estar trabalhando numa senda, né, uma senda de trabalho voluntário, você não precisa não precisa dar satisfação, né, no seu trabalho. Você pode chegar a qualquer hora, você pode simplesmente faltar e não avisar ninguém, você pode fazer as coisas de qualquer jeito. Então, gente, o serviço voluntário é um serviço, é um compromisso que você tem que ter. Envolve responsabilidade, você está mexendo com pessoas. Médium, você está mexendo com pessoas, com a vida das pessoas. E você não está compromissado, você não está íntegro, não está equilibrado. Porque quando você desequilibra também as outras pessoas, primeiramente, pessoas ao seu redor, e depois as outras pessoas. Então é muito importante para o serviço que você esteja equilibrado. Importantíssimo você que esteja equilibrado isso para ajudar as outras pessoas. Tá? Mediunidade é serviço, tá, gente? Mediunidade é serviço. Como a gente explicou lá atrás, foi uma coisa que todo mundo pediu, inclusive eu. Tá? E que a gente precisa ter esse compromisso, essa atitude mais séria. Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês, esses 3 grandes pilares do reequilíbrio, do trabalho e também da vigilância. Ok? Fique com Deus.